Meus amados, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Estamos aqui novamente, é uma alegria estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço aí para os irmãos da área 196, aos dirigentes, o pastor Joedson, a pastora Letícia, o pastor Juscelina, a pastora Zíbia, a irmã Ana Lúcia, o irmão Elton, que ainda estão em viagem, e também a irmã Shelza, que está responsável ali pela congregação número 12. Queridos, eu quero nesse momento também pedir oração pela família da irmã Jéssica, a irmã Niro, o Raidson, que aprove a Deus promover o seu Raimundo da eternidade, uma vez que ele havia entregue sua vida a Cristo. Essa é a nossa maior alegria. Eu quero nesse momento iniciar orando e agradecendo a Deus pelas nossas vidas e pela área 196, por cada família. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de engrandecer e adorar o teu bendito e eterno nome. Eu te agradeço por mais uma noite, eu te agradeço por mais um privilégio que temos de estarmos aqui reunidos, pela vida de todos aqueles que estão online assistindo a este culto, a ministração da tua palavra. Eu oro pela vida do pastor Juscelina, a pastora Zíbia, pela vida do pastor Joedson, a pastora Letícia, pela vida, Senhor, da irmã Ana Lúcia, do irmão Elton, da Shelza, que está responsável ali com a sua família pela congregação número 12. Abençoa cada um deles, Senhor, os guarda, os livra de todo mal. Estende a tua mão santa, a tua mão gloriosa, a tua mão bendita. Estende a tua mão sobre a vida deles, os guarda, os livra e os abençoa. Eu oro pela vida da irmã Nira, pela vida da Jéssica, do Raidson, que sofreram esta grande perca, mas perderam para ti, Senhor. Graças te damos por tudo. Cuida deles, lhes dá força para que eles possam prosseguir, no nome de Cristo Jesus. Graças te damos por tudo, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo ou que assistirão a este vídeo, a esta mensagem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, que alegria novamente estar aqui com os irmãos. É muito bom a gente estar aqui para meditar. Nós estamos aí na carta de 1 Pedro, o capítulo de número 1, e hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 8 até capítulo 1 de 1 Pedro, do verso 8 até o verso de número 9. Da paz do Senhor, a irmã Elaine Cristina, a irmã Aldenora, também aí o irmão Luiz, que estão deixando aí a sua palavra, pastor Osier, obrigado, que Deus abençoe vocês, a irmã Ivanilde Barbosa, que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí participando e assistindo a esse momento aí, prestigiando. Vamos ler então 1 Pedro, capítulo 1, do verso 8 até o verso de número 9. Procure aí na sua Bíblia para você participar também. Então, 1 Pedro, capítulo de número 1, do verso 8 ao 9, diz assim: ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu quero ler novamente: ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. O último verso: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.
aí do verso 8 ao 9, é o que nós vamos estar meditando. E aqui Pedro, do verso 8 até o 9, que são os nossos objetos de meditação, Pedro, ele traça um contraste entre o que ele viveu, estava vivendo, e os seus leitores, né? Então o contraste é entre ele e aqueles que viriam a ler as suas cartas. E Pedro teve um grande privilégio, que foi o privilégio de ter conhecido Jesus. Foi o privilégio de ter andado junto com ele nos seus dias em que ele esteve aqui na terra, de ter conhecido o Mestre e andado lado a lado com ele, né? Esse foi um grande privilégio. E Pedro aqui então faz esse contraste, já que os seus leitores posteriores, eles não teriam ou não teriam desfrutado desse grande privilégio, dessa grande alegria que ele com os demais apóstolos desfrutaram. Mas observe que Pedro fala daqueles que não o conheceram na carne, não conheceram Cristo na sua vida terrena, no seu ministério, na carne, mas eles assim o amavam, mesmo não tendo o conhecido. E ainda que eles também não tivessem visto com olhos físicos, mas, segundo Pedro, eles o contemplavam com os olhos da fé e criam, abraçavam e acreditavam piamente. Então essa fé, essa crença, de acordo com Pedro, é que conduziu aqueles que não viram, mas creram, a uma alegria inexprimível e revestida de glória, segundo ele, porque até aqui e até agora essa fé dava a eles, e ela nos dá segurança, ela nos dá bem-estar, de que a nossa esperança, ela está em Cristo, ela está ancorada em Cristo Jesus, e essa é a nossa maior esperança, é a nossa fé. Então nós temos uma fé segura, e isso faz com que a alma daquele que crê em Cristo Jesus fique seguro disso, porque crê na palavra. Mas aqui Pedro, nós podemos falar de 4 etapas na compreensão de Cristo pelo homem. Eu posso falar aqui 4 etapas pelo menos. A primeira etapa, segundo o que Pedro ele descreve no capítulo 1, do verso 8 ao 9, é a etapa da esperança, ou seja, daqueles que através da idade, do tempo, esperaram e sonharam com a vinda do Rei, se referindo àqueles que antecederam a Cristo, se referindo aos profetas. Então, como o próprio Jesus disse aos seus discípulos, lá em Lucas capítulo 10 e o verso 23, Jesus disse que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. Então, referindo-se ao tempo de Pedro, em que viu Jesus no seu ministério terreno, eles foram bem-aventurados e contemplaram o Rei, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o Verbo encarnado. Eles tiveram o prazer de andar ao lado dele, de ouvir da própria boca de Cristo os ensinamentos e de sentir a sua graça e a sua doce presença ali no meio deles naquele tempo. Mas, como disse Jesus, muitos profetas e reis que passaram, que já não existiam mais, e profetas desejaram ver o que eles viam e não viram. Então aqui nós podemos falar que esses dias em que viveram os profetas, em que viveram os reis e grandes homens da palavra de Deus,
Eram dias de esperança, dias de sonho, foram dias de ansiedade, dias de grandes expectativas, mas que nunca foram plenamente cumpridas, porque isso veio a se cumprir no tempo dos discípulos, em que os discípulos aqui viviam. Então Pedro viveu esse tempo extraordinário de ter visto Cristo face a face. A segunda etapa que a gente pode falar, segundo o que Pedro aqui descreve, é a etapa daqueles que conheceram a Jesus na carne. Primeira etapa daqueles que não conheceram, morreram crendo, tendo a esperança e crendo em Deus. E agora a etapa daqueles que conheceram Jesus na carne, a etapa dos bem-aventurados, dos que foram privilegiados em ter visto Cristo no seu ministério terreno. E aí, lá no Evangelho de João, capítulo 20, o verso 29, olha o que Jesus disse para Tomé. Jesus disse: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Agora, Jesus estava falando para Tomé que ele era um privilegiado, porque ele estava vendo Jesus face a face. Mas Jesus fala agora de uma geração que era futura para eles, de uma geração que viria, de uma geração bem-aventurada, de uma geração feliz, porque não viram a Cristo, mas não tendo o visto, creram, acreditaram, se alegraram, se entregaram. Então nós podemos fazer aqui um parênteses para dizer que nós somos bem-aventurados. Você é um bem-aventurado, porque não viu e creu, acreditou, ainda que nós não o contemplamos com olhos físicos, mas podemos contemplá-lo com os olhos da fé, crendo na palavra de Deus. Então esta geração dessa segunda etapa, que foi a etapa daqueles que conheceram a Jesus na carne, nós podemos dizer que eram aqueles que tinham andado com Jesus, né, e cujo testemunho desses homens, foi que nos trouxe o conhecimento da verdade, da palavra. Eles foram felizes, eles foram privilegiados, e o seu testemunho nos trouxe o conhecimento da verdade, da palavra. Mas nós somos a geração dos bem-aventurados. Diga isso para você mesmo. Você pode estar passando o momento mais triste da sua vida, ou talvez enfrentando a maior das adversidades, enfrentando a maior das dores, enfrentando momentos de humilhação, momentos de grandes lutas, de intempéries, mas a palavra de Deus, ela nos traz alegria em sabermos que o próprio Jesus disse a Tomé que nós somos bem-aventurados. Olha, eu vou ler de novo, João capítulo 20, verso 29. Porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Você, independente da situação que você passa, ou independente do que você esteja enfrentando, você é um bem-aventurado. A terceira etapa que nós podemos aqui, essa é a segunda, já é a terceira etapa, né? Agora a terceira etapa, aliás, terminamos a segunda, vamos aqui para a terceira. Então a primeira etapa, só para nós já lembrarmos aqui, é a etapa da esperança, daqueles que através do tempo, da idade, esperaram e sonharam com a vinda do Rei. A segunda etapa é a etapa daqueles que
conheceram a Jesus na carne. E agora a terceira etapa é: em cada nação, em cada povo e época, há aqueles que veem a Jesus com os olhos da fé. Como disse ainda há pouco, vou repetir, como disse Jesus a Tomé: por que me vistes, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Então, nós podemos ainda, se referindo à segunda etapa, só para nós relembrarmos, lá em Atos, segundo escreveu Lucas, Atos 10, verso 39, olha o que diz, quando Pedro se dirige a Cornélio: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Os homens do tempo de Cristo, em que viveu em seu ministério terreno, eles eram testemunhas e cujo conhecimento nos trouxe a verdade, as palavras de Cristo. Através desse conhecimento é que nós conhecemos e viemos até Cristo. Já na terceira etapa, aonde se fala que há uma geração daqueles que veem a Jesus com olhos da fé. Essa geração somos nós. Somos a geração daqueles que, segundo Pedro, não viram, mas creram e se alegraram e sentiram gozo em crer na palavra de Deus, uma alegria indescritível e gloriosa, segundo ele. Então, bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Então, essa maneira de ver Jesus pelos olhos da fé só é possível devido ao fato de que ele, e não é alguém, Jesus não é alguém que apenas viveu e morreu e agora existe como um simples personagem de um livro. Jesus viveu, ele morreu e agora vive por toda a eternidade. E nós que somos bem-aventurados, somos os que podemos contemplá-lo pelos olhos da fé. A esta geração, dessa terceira etapa, a esta geração nós podemos lembrar algumas coisas bem interessantes. Jesus, ele não é apenas um personagem de uma história. Ele não é alguém que morreu e está na lembrança do povo. Não. Jesus, ele é uma pessoa. Jesus não é uma lembrança. Ele é uma pessoa cuja presença pode ser experimentada e sentida por aqueles que creram na sua palavra e que o contemplam pelos olhos da fé, não o tendo visto com olhos carnais, não o tendo contemplado como Pedro, como Paulo, como João, como Mateus, não tendo visto com olhos carnais, mas contemplando com olhos da fé. A geração dos bem-aventurados. Com todas as dificuldades que temos, nós somos a geração dos bem-aventurados. Então, Jesus pode ser sentido, pode ser experimentado. A presença de Cristo é real para aqueles que creem no seu nome. E você pode ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você pode ter um encontro real com Jesus. Você pode se encontrar com Ele de maneira real através da oração. Quando nós cremos e nos aproximamos dEle, e a sua presença pode ser sentida, desfrutada, porque a presença de Cristo é maravilhosa. Se você parar para lembrar, quando dos primeiros dias da sua conversão, os primeiros dias, os primeiros passos que você deu quando entregou a sua vida a Cristo, que dias maravilhosos. Por isso a Bíblia sempre vai apontar para voltarmos ao primeiro amor.
porque eram momentos e devem ser momentos extraordinários de comunhão. Parece que não tem mais nada na nossa frente que nos importe a não ser a presença de Cristo, que pode ser desfrutada, sentida. E todas as vezes que você dobra os joelhos, independente do que se esteja passando, como se encontra ao seu redor, mas você pode ter um encontro real, um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Em quarto lugar, nós relembrando agora as etapas, a etapa daqueles que através da idade esperaram, sonharam com a vinda do rei. Depois vem a segunda etapa, a etapa daqueles que conheceram Jesus na carne, a etapa dos apóstolos. Em terceiro, a etapa daqueles que não viram com olhos físicos, mas veem com os olhos da fé, como Jesus disse a Tomé. Aí por último nós temos a etapa daqueles que têm a visão do Cristo ressurreto e glorificado. Então por último nós temos a etapa daqueles que veem a Cristo ressurreto e glorificado. Relembrando que eu falei na terceira etapa, de que Cristo não é apenas um personagem de uma história, de que ele está apenas na memória da humanidade, ou de que Jesus viveu, morreu e não atua mais. Jesus, ele viveu, morreu e vive eternamente para nos guardar, nos livrar e para nos salvar por último. Então, a quarta etapa é essa etapa, a etapa daqueles que têm a visão do Cristo ressurreto e glorificado. O que nós podemos entender aqui? Lá na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2, eu vou ler aqui, eu não anotei. 1 João, você pode abrir aí 1 João a sua Bíblia. 1 João capítulo 3, o verso 2, olha o que diz. 1 João 3, 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Que palavra confortante, que palavra confortante, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Então nós podemos aprender aqui que também uma outra passagem, quero ler para vocês, está lá em 1 Coríntios, o capítulo 13, o verso 12, Paulo escreve a essa igreja, onde Paulo diz assim: agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Essa é a maior esperança dos bem-aventurados, da geração dos bem-aventurados, a esperança de que um dia nós o veremos face a face, segundo o que diz também lá em 1 João, o capítulo 3, o verso de número 2, que nós lemos ainda há pouco, quando João diz que ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas nós o veremos e seremos semelhante a ele, e o veremos como ele é verdadeiramente. Então, queridos, se perseverarmos até o fim, eu diria, se o olho da fé perseverar até o fim, nós o conheceremos e o veremos um dia face a face. Essa é uma grande alegria, essa é a nossa esperança, saber que um dia nós o veremos face a face. Muitos de nossos irmãos que já foram recolhidos
talvez já tiveram esse privilégio, né? Embora que a palavra do Senhor diz que aqueles que morreram aguardarão o arrebatamento da igreja, serão as primícias no dia do arrebatamento, mas nós cremos que um dia nós o veremos face a face. E por último aqui eu quero concluir, anotei aqui bem separado, a eternidade, segundo a palavra de Deus, a eternidade, ela não é para os que conheceram Jesus apenas. A eternidade não é para quem teve uma experiência com Deus. A eternidade não é para aqueles que começaram a ir à igreja. A eternidade não é para aqueles que fizeram grandes coisas para Deus, ou que fizeram grandes obras para o reino de Deus. A eternidade é para aqueles que perseverarem até a morte, para aqueles que forem fiéis até a morte, até o fim. A salvação não fala de um início ou do meio de um percurso, mas a salvação fala do início ao fim desse percurso. Então nós devemos ser fiéis até o fim, até a morte. Então aqueles que forem fiéis até a morte, segundo Pedro, segundo a primeira carta de Pedro, os que forem fiéis até a morte, até o fim, esses devem ter plena convicção de que um dia verão a Cristo face a face. Então, segundo Pedro, nós somos a geração bem-aventurada, e isso deve nos alegrar, porque nós não ouvimos, nós não andamos com Cristo, nós não o contemplamos com olhos físicos, como foi a geração dos apóstolos, da igreja primitiva, que contemplou a Cristo, não toda ela, mas entenda que, não vendo, segundo Pedro, nós cremos e nos alegramos. Isso é motivo de grande alegria, isso é motivo de gozo indescritível e glorioso. O objetivo da nossa fé, o objetivo final da fé é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o objetivo final. Por isso que deve haver perseverança, para que o objetivo final se cumpra na minha, na sua vida, na sua família. Eu sei que muitos que estão vendo esse vídeo, talvez tenham alguém na família, ou que está distante de Deus, eu diria assim, ou que ainda não conhece a Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que se nós crermos, até a nossa casa também será alcançada, até a nossa família será alcançada. Então creia na palavra de Deus, creia, porque Jesus vive, e vive por toda a eternidade. Ele vive para todo sempre. Acredite na palavra do Senhor. O mundo não tem muito a nos oferecer. A vida ela é uma mescla de momentos bons, de momentos difíceis, mas a eternidade ao lado de Cristo está reservada para aqueles que forem fiéis até a morte. E a Bíblia diz que lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais percas como nós temos hoje, porque estaremos e o veremos como Ele é, estaremos ao lado dele, seremos como Ele é também. Queridos, que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe a congregação Porta da Bênção, tá? A congregação aí Monte Oreb, a congregação Santa Geração, os irmãos que estiveram aí reservando um momento para ouvir a palavra de Deus, tá? A irmã Selma, ao João Vitor Freitas, que Deus abençoe, a irmã Lindinalva, que está bem longe, né? Mas que deixa aqui saudade,
Francisca Costa, que está assistindo também. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor guarde, que o Senhor os proteja, os livre de todo mal, e seja fiel e perseverante até o fim, porque se assim for, nós o veremos como Ele é, face a face. Essa é a nossa maior esperança. Então quero orar, agradecer a Deus por essa palavra, por esse momento de meditação, lembrando que toda terça-feira, se assim Deus permitir, nós vamos estar aqui reservando um momento para estudar alguns versículos. Não se preocupe com o tempo, porque é quase indolor, né? É que nem ferrada de carapanã, não dá para sentir muito, mas fica algo guardado aí no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar? Apresente agora a sua casa, a sua família. Senhor meu Deus, mais uma vez te agradecemos, mais uma vez eu te agradeço pela minha família, pela minha casa, que nesse tempo tu tem nos guardado, Senhor. Obrigado por tudo, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Graças, Pai, te damos. Eu te agradeço por tudo, porque também sei que a Tua vinda se aproxima. Abençoa Teus filhos que ouviram a Tua palavra, os que ouvirão ainda esta pequena meditação, mas que é palavra eterna, é palavra de vida. Senhor, obrigado por tudo em nome de Cristo Jesus. Abençoa ali a área 196, o bairro Cidade de Deus, cada família. Abençoa, Senhor, a cidade de Manaus. No nome de Cristo, cura esta cidade no Teu santo e eterno nome. Mas não apenas cura, mas alcança esta cidade, leva-os ao arrependimento, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Pai, obrigado por tudo. Abençoa o Amazonas, as nossas autoridades, a nossa igreja. Eu te agradeço por tudo em nome de Cristo Jesus. Graças te damos por tudo, no Teu santo e eterno nome. Obrigado pela Tua palavra. Amém e amém. Meus amados, muito obrigado pelo tempo cedido de vocês para essa meditação. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, e a gente vai ficando por aqui e até a próxima terça-feira, se Jesus não voltar e nós estivermos vivos até lá. Nós estaremos aqui para meditar mais um pouco da palavra de Deus e aprender mais um pouquinho os significados. Tá? Paz a todos, e Jesus te abençoe, guarde a tua família, a tua casa. Um abraço, um beijo aí para cada um, um beijo no coração de cada um.